Olá, colegas. Boa tarde. Olá, Emanuele. Que bom te ver, que saudade. Colegas, olha, em primeiro lugar, em nome do Recidade, nós queríamos agradecer a participação, o interesse de vocês por esse curso, que é, na verdade, nossa primeira experiência online, né? Nós temos já extensão presenciais, e essa é a primeira experiência online. Então, qualquer problema, qualquer coisa, vocês vão escrevendo para a gente, que a gente vai se acertando, tá? É um prazer enorme reencontrar aqui nesse curso colegas e parceiros do Recidade, né? Nós vemos já, estava pensando agora, ano que vem, a gente faz 10 anos de Recidade. Vamos precisar comemorar, não é, Manoel? Então, em nome do nosso grupo, que eu e o professor Luiz Paulo coordenamos, ali no Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, a gente agradece muito o interesse de colegas, inclusive de fora do Rio Grande, né, que se interessaram. A gente espera que tudo corra muito bem, que vocês aproveitem o curso, a gente está com a expectativa muito boa, porque as temáticas são ótimas, tá? Nós temos também, não sei se está aqui o Gustavo, né, que é o nosso bolsista, que é o coordenador, na verdade, da organização desse projeto. Ele é o responsável por conversar com vocês, né? Então, Gustavo, acho que o Rafael também está aqui, que também é membro do nosso grupo, é mestrando em educação, ali no nosso pós-graduação em educação. Então, a gente deseja um ótimo curso para vocês. São todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no Recidade. E a gente passa a palavra para a professora Emanuele. Super obrigada e já te agradecendo, estendo esse agradecimento a todos os demais colegas que acolheram, né, e aceitaram participar como ministrantes desse nosso curso. Um beijo, Emanuele, e um ótimo curso para todo mundo. Antes da Manu falar, vou fazer uma breve apresentação da nossa professora, que está iniciando nossos módulos aqui do curso. E a professora Emanuele Dias Lopes, ela é licenciada em Pedagogia, é licenciada também em Letras Português e Francês, mestre em Educação, todos eles realizados pela Universidade Federal do Rio Grande, é doutora em Educação, pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, aqui em Pelotas, é professora da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio Grande e atualmente é assessora pedagógica do Núcleo dos Anos Iniciais junto à Secretaria Municipal de Educação, a ISMED. Manu, passo para ti a bola, para te poder iniciar a tua fala, e é isso. Olá a todos, testando, tá bom o áudio? Isso, Gustavo, pode deixar no primeiro módulo, por gentileza, até eu quero agradecer a todos, em especial a Prof. Vânia, o Luiz Paulo, né, são pessoas que eu conheci na universidade e tenho para a vida, o Luiz é um irmão de vida. Fico muito feliz de encontrar vocês aqui, estou me sentindo muito à vontade, né, de estar com vocês. Obviamente, a gente sempre quer o olho no olho, né, mas até ela acaba nos facilitando esses encontros mesmo que uma certa distância, tá? Então, assim como o Luiz falou para vocês, eu acabo abrindo o módulo do curso. Então, o que eu acabei pensando, né, de a gente fazer um teto, até porque vocês vão ter 12 módulos e para não ficar tão cansativo para vocês e todas as demandas, tá bem? Então, assim, o meu pedido hoje, eu vou fazer inicialmente uma abertura com vocês, uma introdução, mas na sequência, para assim, a gente ir conversando, para fazer um movimento, para não ficar só eu aqui, Emanuele, falando. Eu adoro falar, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de falar, mas para não ficar só esse movimento, né, Emanuele aqui falando e vocês aí, então, para a gente fazer essa troca, esse movimento, né? E outra coisa muito importante, quem não quiser abrir a câmera também não tem problema, fica à vontade. Peço desculpa se em algum momento eu precisar fechar o microfone, porque eu tô um pico de rinite, sinusite, então qualquer coisa de um espirro eu vou trancar, tá? Mas no mais, sinta-se bem à vontade para a gente fazer de fato uma conversa, essa troca, tá? Então eu preparei um roteiro para eu não me estender muito do horário, mas isso não quer dizer que a gente não possa, assim, em algum momento, fazer uma pausa, entrar numa fala de vocês ou algo mais, tá bem? Então, que nem o Luiz estava falando, né? Ele estava falando dessa questão da apresentação, né? Então, ontem eu estava passando o que eu queria falar para vocês, até para não me estender muito e esticar muito o nosso período aí de módulo hoje, de aula, e foi muito engraçado, porque quando eu estava na qualificação
do doutorado, eu lembro que eu não quis fazer uma apresentação na minha escrita, né? E a banca falou, tá, mas tu precisa. Eu disse, não, mas eu não quero a pesquisa para mim, eu quero que traga outras fontes, outros movimentos, né? E hoje foi muito engraçado, porque eu estava, vou começar com eles e eu vou, sim, me apresentar para a gente já começar a perceber esses movimentos que a gente tem, né? E agora, conforme a gente for conversando, vocês vão entender o porquê que eu já trago essa apresentação, né? E até brinquei ali, quando eu estava montando, botei um gato, que na época do Recidade, a professora Vânia, ela foi minha orientadora do mestrado. Eu não era muito adepta a gatos, hoje eu tenho 2 gatas, né? Então eu botei ali com um afeto para ela, um carinho dessas trocas que a gente acaba fazendo nesses movimentos, né? Então, pensando nisso, surge então o primeiro módulo. Gustavo, pode passar, por gentileza. Então, ele faz parte do curso Cidades e Escolas, Juventudes e Infâncias, né, pelo Recidade, como a gente já viu ali na apresentação inicial, quando a gente estava aguardando os demais participantes. E aí eu pensei, primeiramente, quando eu recebo o convite, eu fico muito feliz. E, ao mesmo tempo, é um desafio, né? A gente pensar numa fala para colegas com cursos distintos, a grande maioria em licenciatura. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei pensando como que eu poderia trazer uma conversa com vocês que fosse, sim, um encontro da proposta do curso, mas, sobretudo, dos meus movimentos de professora, né? Então, como o Luiz estava falando para vocês, eu sou professora alfabetizadora da rede municipal, os alunos são do primeiro ano, né? Então, é muito importante eu falar para vocês que eu tenho esse movimento da sala de aula, pelo turno da manhã, e na tarde eu estou na Secretaria de Educação, que é outro movimento. E isso é muito interessante, porque a gente acaba, eu no caso, né, acabo tendo percepções e vivências diferentes da educação, né? Antes era a Emanuele na sala de aula com seus alunos, vivendo uma educação totalmente da diferença, que daqui a pouco mais eu vou conversar com vocês. E hoje eu também estou na secretaria, né, que é uma parte mais burocrática, que eu estou à frente junto com as minhas colegas do núcleo, com questões de programas de avaliações externas. Então, a gente consegue ver essas questões infernais que a gente vai tendo na educação, tá bem? Então, quando surge essa ideia de infâncias em movimento, experimentar a escola e a cidade como espaços da diferença, como que eu chego nisso? Primeiramente, olho para a minha dissertação, com a professora Vânia, né? Então, naquele período ali, foi 17, 18, o que nos chegou muito forte, né? A gente entender que tipo de cidade chegava nas crianças de terceiro ano. Então, a gente fez uma pesquisa, a gente foi conversar com os professores, né, da nossa rede municipal, e naquele momento a gente percebeu que grande parte dos professores, eles apresentavam para as crianças a cidade turística e histórica, que pouquíssimos acabavam trazendo percepções do bairro, da rua, da quadra. Isso foi um dado muito importante para a gente. E juntamente com essa questão da cidade, né, dentro da escola, a forma como ela era apresentada, eu comecei também a costurar as questões da minha tese, né. Lá na dissertação, eu fui um pouco no setor, que ele vai um pouco para o pós-estruturalismo, ali na questão da filosofia da diferença, mas na tese eu acabei aprofundando um pouco mais. E teve, sim, essa questão da sala de aula, desses movimentos, desse experimentar. Então, eu fui articulando questões que pudessem, sim, fazer com que a gente pudesse, enquanto grupo, e hoje conversando, pensar nos movimentos que a gente acaba tendo com as infâncias, a escola e a cidade. Pode passar, Gustavo. E aí vem a ementa do curso, né? Do módulo, na verdade, desculpem. O objetivo do módulo é discutir e experimentar as relações entre infâncias, escola e cidade, tomando a diferença como potência educativa. Tá bem? Pode passar. E aí eu quero falar para vocês assim, né? Que quando eu comecei a pensar que tipo de atividade eu ia propor para vocês, eu fiquei imaginando autores que fossem autores gostosos, digamos assim, de a gente conseguir fazer uma leitura e, de fato, a gente fazer uma discussão, né? Não ia trazer nesse momento para vocês o Deleuze e Guattari, que eles são filósofos da filosofia da diferença, eles fazem estudos mais aprofundados, mas eu queria uma coisa mais leve, digamos assim, para essa nossa conversa. Então, eu recorro à Coraza, a Sandra Mara Coraza, ela acabou falecendo em 2021,
Eu acabei não conhecendo ela quando eu cheguei no programa de doutorado, ela é de Pelotas, e ela fez textos fantásticos, que ela trazia essas questões da filosofia da diferença e a sala de aula. Até, né, a gente vai discutir um pouco mais do texto que eu dei de sugestão para vocês, e a gente vai ver como ela faz isso, como ela provoca a gente a pensar, né, e sobretudo a refletir. A escrita dela, né, ela é de muitas interrogações, e isso é ótimo, porque vai nos ajudando a questionar o que nós temos aí na nossa educação. Então, qual foi a atividade para hoje, né? A gente disponibilizou lá no módulo o PDF para vocês, com a solicitação que vocês fizessem a leitura do capítulo 3, tá? E a obra é Para uma Filosofia do Inferno na Educação, Nietzsche, Deleuze e outros malditos afins, que a gente disponibilizou o PDF, e convidei vocês, logicamente, para fazerem a leitura dos demais capítulos, tá? Então, a primeira proposta foi essa. Na sequência, Gustavo, por gentileza, é o nosso Padlet, que vai ser o quê? Uma ideia. Eu não vou ler ele agora, mais adiante eu vou ler, porque depois a gente vai fazer uma atividade aí para ajudar até nessa construção, tá? Então, o que eu pensei? Como eu falei para vocês, a minha ideia hoje não é só eu ficar falando, é sim a gente abrir os microfones e ficar fazendo esse movimento, essa troca, de eu escutar vocês, de entender um pouco mais desses movimentos de vocês, sobretudo nessas questões de cidade, escola, né? Não sei se alguém já está como monitor, já está fazendo estágio, mas a gente vai se conhecendo nesse movimento. Então, o Padlet, ele acaba sendo um mural digital nosso, tá? Depois eu vou fazer a alteração, porque ele já está contando do dia 13, mas eu vou contar a partir de hoje os 15 dias. Para quê? Que é um convite para vocês escreverem algo ficcional ou não, e junto com essa escrita, quem quiser incluir uma foto, um desenho, do movimento que mais adiante eu vou conversar com vocês, e qualquer coisa no final eu posso mais tirar dúvidas, tá bem? Então, essa é a parte de apresentação ali para vocês, como é que vai funcionar hoje a nossa conversa, né? Sobretudo, essa troca, né, que eu estou bem entusiasmada para ouvir vocês, a leitura, a discussão do texto e um pouco mais dessa questão do mural. Pode passar, por gentileza. Pois então, quando eu estava lá montando, porque eu falei para vocês, eu acho de suma importância a gente parar para pensar um pouco nessa questão de infância, escola e cidade. São palavras que eu vou trabalhar bastante hoje. Não tanto na questão de conceito, mas de concepção. Então, o que eu fiz, né? Eu fui bem lá no Dr. Google, fui lá no dicionário e ver o que o dicionário hoje nos fala sobre infância. Tá? Então, o que a gente tem ali sobre infância? Infância é um período da vida humana, desde o nascimento até cerca de 12 anos, o início da adolescência. Então, a gente tem ali uma concepção bem pontual sobre a infância. Depois, o que nós temos sobre escola? Escola é um estabelecimento de ensino público ou privado, onde se ministram coletivamente determinados conteúdos, com programas e planos sistemáticos, adaptados às idades dos alunos. E depois, na cidade, nós temos o quê? Povoação, que corresponde a uma categoria administrativa caracterizada por um número elevado de habitantes, por elevada densidade populacional e por determinadas infraestruturas. Então, essa é a concepção que a gente vai ter sobre infância, escola e cidade. Então, para começar já, de fato, a nossa discussão sobre o que eu propus hoje para vocês, eu trouxe um videozinho, até vou fechar meu microfone para o Gustavo aí colocar. Vitória. Porque aqui tá tudo pintado de azul, essa linha azul aqui. Ó, só pode passar tudo liberal. Já tô liberando aqui, ó. Olha, virou. Só tem que passar. Liberou? Liberou? Pode passar. Agora, fechei. Não pode passar nessa linha. Só de quiser. O que tu viu? Já tentou, ó. Vais apagar? Já tô apagando aqui, ó. Tô apagando aqui. Você pode passar por aqui. Agora nesse espaço elas podem passar? Obrigada, Gustavo, está repetido. Só o início que eu deixei repetir porque a gente não pegou aquela hora. Então, o que nós temos aí, né? Eu fiz justamente o contrário. Eu trouxe o vídeo. Claro, eu sei que ele tá um pouquinho ruinzinho de a gente ver, mas porque eu não quis colocar ali a imagem das crianças, por mais que eu tenha autorização, eu achei melhor. Então, o que eu quero falar para vocês? Como eu comentei, né? Eu sou professora de primeiro ano, já há uns 7, 8 anos. Tirando esse ano, eu sempre tive turmas da manhã e da tarde.
E essa turma, apesar de ser a turma da manhã, que tem uma característica de faltar bastante, eles eram uma turma que eles eram muito frequentes, então eu conseguia fazer um trabalho, assim, bem fluido, porque eles estavam sempre ali. E sempre a contação esteve comigo em sala de aula, né? E não só em função do doutorado, eu sempre gostei de fazer coisas para além do espaço da sala de aula. Então, quando eu escolhi uma história lá para eles, eu trouxe aqui para vocês, não sei se dá para ver que para mim está minimizado, tá? Aqui é a minha casa. Então, ela é uma história, que nós temos uma criança aqui. O que, que ela vai fazendo? É uma história, na verdade, que tem pouquíssimas palavras, né? A criança vai fazendo a construção do que está acontecendo. E o que, que a gente percebe? Que é um menino, que ele está com giz na mão, e ele faz um risco. Quando ele faz aquele risco, ele determina as pessoas que vão entrar naquele espaço da casa dele ou não. E aí, quando eu termino de fazer essa contação, e no final da aula, eu gosto muito de dar giz para as crianças fazerem desenhos no chão, um dos alunos acaba fazendo essa leitura na escola. E por que eu trouxe esse vídeo, sobretudo? Para a gente começar a pensar nesse movimento que hoje nós temos, né? Porque há muito tempo atrás se pensava, né? Vou ser bem positiva, né? Há muito tempo atrás se pensava que escola não se misturava com família e tudo mais. Que era cada um nos seus nichos e não tinha essa troca que a criança não trazia nada de conhecimento. Então, hoje a gente sabe que não, que é totalmente o contrário. Então, quando eu coloco ali no vídeo... Não, Gustavo, tu pode botar só um pouquinho. Ali no vídeo, né? Eu coloco infâncias entre o S ali no plural, é justamente para provocar aquela concepção que eu acabei de ler para vocês ali no dicionário, e a gente começar a pensar. Se hoje eu tive uma atividade com esse meu aluno e ele conseguiu pegar uma história que falava de casa e começou a relacionar com os movimentos dele na sala de aula com os colegas, o que a gente consegue perceber? O quanto essas coisas elas estão em consonância, o quanto elas estão em movimento. Então, nós temos as infâncias acontecendo, as crianças que estavam ali começaram a brincar com ele, do território que podia, sim, entrar, né? Qual foi a brincadeira dele? Ele fazia o risco. Então, ninguém podia ultrapassar aquele limite dele. Quando ele ia lá, abria, e as crianças faziam esse movimento, né? Digamos assim. Então, é isso que eu quero começar a trazer para vocês. Essa riqueza que hoje nós, professores, temos com as infâncias, a cidade e a escola. Não tem mais como a gente pensar em trazer propostas para a nossa sala de aula que eles não estejam dialogando. Né? E aí eu até brinco com vocês e retomo lá a minha apresentação que eu disse, né, que eu não tinha nenhum gato, eu nem era adepta. Então, conforme eu fui vivendo aquele movimento e fui percebendo e convivendo com a Prof. Vânia, aquela paixão dela, as coisas foram, e é isso que vai acontecendo nesses movimentos que a gente vai vendo na sala de aula com as crianças. Então, quando eu penso o que falar com vocês, mais do que nunca, a gente tem aí na dissertação a questão da cidade, não só turística e histórica, mas principalmente a da criança, aquela que ela vive no bairro, na rua dela, né? De questões de como que ela vem para essa escola, ela vai de van, ela vem de ônibus, ela vai caminhando. Então, essa cidade que está junto com ela enquanto ela está nesse movimento de ir até a escola. Né? Então, quando a criança chega na escola, a gente não fecha a porta e separa tudo. Então, a gente está sempre nessas relações e, sobretudo, né, num experimentar. Então, a partir daquela questão lá que eu trouxe para vocês, eu vou pedir para o Gustavo passar o próximo slide, que são conceitos que a gente vai trabalhar um pouco mais na filosofia da diferença, tá? Então, quando eu falo para vocês diferença, não é o oposto da igualdade, mas a força criadora. Ensinar pela diferença é abrir espaço para o novo, o inesperado e o singular. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu poderia, em outro momento, muito bem, pegar meu aluno e dizer assim, ó, para com isso que tu está fazendo, tirar toda essa força criadora que ele teve com aquela história. Claro, aqui foi um exemplo que eu trouxe, né? A gente acaba tendo muitos exemplos, mas é a gente perceber a força de potência de criação que a gente tem na infância.
E ali eu trago a infância, para a gente também pensar sobre ela nessa outra vertente, né? Não como etapa cronológica, mas como potência de começo, de curiosidade e de invenção. A infância está em toda a criação, inclusive na docência, né? Então, falando um pouquinho assim, bem sucinto sobre o meu trabalho com as crianças em sala de aula, eu gosto de estar com eles muito no chão, né, com livros. Às vezes a gente está em sala de aula e eu pego eles, a gente vai para o pátio, para baixo da árvore, e ali a gente está num movimento muito especial. Então, eu poderia sim estar em sala de aula, tem professores que preferem, né, cada um com a sua forma de trabalhar, mas é isso que eu quero problematizar. A escola, ela não é só a sala de aula, a cidade, ela não está só fora da escola. Então, quanto a gente consegue fazer essas inter-relações e essa multiplicidade para os nossos alunos, mas sobretudo para o nosso fazer docente, tá bem? Então, nós vamos ter ali cidade e escola. A cidade é território de encontros e aprendizagens. A escola pode ser pensada como um espaço que escuta as infâncias que a cidade produz. E é justamente isso que eu tenho conversado com vocês, tá bem? Depois nós vamos ter aqui o currículo como uma experimentação, não como uma sequência fixa de conteúdos, mas um campo de possibilidades. Isso não quer dizer que o professor que tem por hábito colocar um aluno atrás do outro, ele não possa estar fazendo a diferença, tá? Lembrando que a diferença é quanto plano de potência, tá bem? E depois nós vamos ter aqui a questão da docência inventiva, aquela que acolhe o erro, o acaso, o improviso e a singularidade das crianças, não como falha, mas como um movimento criador. Então, muitas vezes, a gente acaba ouvindo de alguns colegas, né, eles levam algumas atitudes das crianças como erro, né? Então, como eu trabalho com os pequenos, de 6, 7 anos, eu procuro sempre tomar cuidado a forma como eu vou trabalhar com eles, porque por mais que eu hoje tenha o propósito de propor atividades para eles diferentes, né, com essa relação deles no espaço da escola, com afetividade, eu tenho sim que dar conta de um currículo, né, porque ao final do ano eu vou ser cobrada, quantos alunos meus estão alfabetizados, quantos não estão. Então, tem essa dicotomia, que é um pouco mais que a gente vai entender também quando a gente começar a fazer a discussão lá do texto da Coraza, né, entender o porquê desse inferno que ela acaba trazendo para nós. Pode passar, Gustavo. Então, pensando nessa questão que eu falei para vocês aí dessas palavras, a gente vai pensar não mais em infância, e sim em infâncias, tá? Então, as infâncias atravessam a escola e a cidade, não como repetições do mesmo, mas como forças de invenção que abrem brechas para outros modos de viver e aprender, tá bem? Pode passar, Gustavo. Então, eu acabei fazendo uma fala, um apanhado, assim, do que eu queria conversar com vocês, né? Sobretudo essas questões das infâncias, a cidade e a escola. E a partir disso, né, quem se sentir à vontade para conversar comigo, o que eu quero conversar com vocês? Hoje, tá? A escola, ela busca formar sujeitos fixos, disciplinados e produtivos? O que vocês acham sobre isso? Não vamos dizer que vocês são tímidos, hein, por favor. Mas o que vocês percebem, assim, tá? A gente não tá aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, é para ver a percepção de vocês. Olha, na escola que eu sou monitor, que eu trabalho, que eu sou bolsista, eu percebo que, sim, há essa forma. Não é. Como é que é esse movimento que hoje vocês vivenciam? Pode falar, Roselaine. Vou fechar meu microfone para não dar microfone. Eu acho que a escola não busca, assim, sujeitos fixos. No caso, a gente busca aprender e formar sujeitos críticos, diversos, com diferentes realidades, diferentes pensamentos. Eu acho que é isso, não é uma coisa fixa. Pode falar para o Renato. Boa tarde a todos. Não sei se está todo mundo conseguindo me escutar.
Sim? Sim, tá conseguindo. Então, eu já tenho uma percepção um pouco diferente, assim, né? Eu sou professora de artes, então eu acho que justamente por ser professora de artes a gente consegue, às vezes, perceber, não sei se por ser a área das artes, né? Mas eu percebo muito que em algumas escolas, não é todas, né? Não generalizando, mas acredito que em algumas escolas, sim, ainda existe essa coisa de querer formar esses sujeitos disciplinados e produtivos, né? A partir do momento que várias vezes eu fui podada por fazer algumas atividades que saíam do ambiente da sala de aula, né? De explorar outros espaços, de explorar o espaço do pátio, o espaço também que tinha em frente à escola, né? Para trabalhar algumas outras linguagens, né? Dentro da arte. Então, em alguns espaços, em algumas escolas, eu senti isso, assim, que ainda havia essa coisa de querer formar esses sujeitos disciplinados que obedecem às regras e à ordem, sabe? Essa foi a minha percepção como professora de artes. Eu vou pedir licença se alguém quiser falar, mas eu só vou pegar essa deixa da Renata. Renata, eu não sou formada em artes e eu sou metida, né? O meu orientador do doutorado, ele era formado em artes, então eu me aventurei com ele, né? E é justamente isso. Tu sabes que alguns colegas me chamam daquela professora que fica inventando, né? Porque eu realmente gosto desse movimento. Semana passada, a gente deu uma paradinha na aula e a gente foi para trás da escola porque tinha umas amoras. A gente ficou catando e isso vira atividade, isso vira registro, né? Então, a gente sabe que ainda, eu não vou falar mais, se alguém mais quer falar, porque senão eu falo demais. Vocês viram, né, que eu gosto de falar. Não tão tímidos? Então tá, então eu dou sequência. Então, pegando essa questão que a Renata estava falando, né, a gente ainda vive, sim, essa questão, quando a gente para pensar que nós temos avaliações externas que precisam dar conta de números e índices, a gente, sim, acaba pensando nessas questões de uma escola que busca sujeitos disciplinados e produtivos, né, que a gente acaba sabendo que isso tem acontecido bastante. Gustavo, próximo, por gentileza. Mas há também movimentos de escolas, sobretudo professores, que querem pensar na educação como criação. E a gente acabou de ver a Renata falando sobre isso, né? Então a gente vê o quanto a escola ela acaba tendo esses movimentos diversos e esses ambientes e também esses docentes que acabam muitos, né, cada um dentro da sua proposta, tendo um trabalho mais voltado para questões disciplinares e outra para a questão da criação e da invenção de si. E aí, pegando já essa deixa, entrando agora de fato na discussão do nosso texto, pode passar o próximo slide, por gentileza. O que nós vamos ter, né? Por que eu fiz toda essa historicidade, essa abertura com vocês para começar de fato? Aqui, primeiramente, que chama atenção é o título do livro que eu indiquei para vocês, né? Eu falei um pouquinho da Coraza. A Coraza, ela faz textos maravilhosos e ela consegue trazer a sala de aula e a filosofia da diferença de uma forma que a gente consegue perceber, de fato, esses movimentos, esses conceitos. Quem leu o livro todo, ou mesmo que tenha sido só esse capítulo, né, que tem como nome Entradas e Saídas para Inventar um Problema, Linhas do Diabo, Biografia do Inferno. É um nome que quando a gente olha assim, meu Deus do céu, que nome forte, como assim? Um nome falando de diabo, de inferno, e a gente falando de educação. Então, é justamente isso. A gente acaba tendo no texto da Coraza uma provocação a todo tempo, né? Claro que foi difícil escolher um texto para vocês, pudesse trazer uma troca mais, um diálogo, porque ela tinha um hábito de fazer textos, a grande maioria dos textos dela, ela contextualiza, né? A gente consegue perceber o texto, até imprimir ele aqui. A gente tem o quê? A gente tem ela falando muito em diabo, em diabólico, ela trazendo toda essa historicidade, esses conceitos, né, dentro da própria filosofia, o que Platão considerava, ela faz tudo isso, e depois a gente vai entendendo onde que ela quer chegar com essa questão de entradas e saídas para inventar um problema. Então, o que a gente tem aí, né?
A gente sabe que em alguns lugares, quando os professores, dentro da sua docência, eles querem sair da sala de aula, para alguns gestores, algumas famílias, isto sim é inventar um problema. E aí a gente consegue perceber essa provocação que a Coraza vai fazendo com a gente conforme a gente vai fazendo a leitura. Porque no primeiro momento, meu Deus do céu, só fala em diabo, de inferno, o que isso tem a ver com a relação da educação? Mas ele é o primeiro capítulo ali, né, que vai estar falando mais sobre isso, que vai fazer com que a gente comece de fato a entender a obra dela. Né? Tanto que ela fala lá em determinado momento no título do livro de Malditos Afins, que a gente começar a pensar isso. Então, o que a gente vê? Por mais que a gente já tenha andado muito na nossa educação, onde a gente saiba de vários aspectos que contribuem para a nossa sociedade e troca, ainda há, sim, escolas que acabam moldando os nossos sujeitos. E muitas vezes os professores. Né? Não vou nem entrar em detalhes, porque a gente sabe que isso acontece, né? Professores que eles não podem muitas vezes fazer práticas que eles gostariam, que eles precisam chegar no final do ano, ter um número X de alunos para passar para o ensino fundamental, para o ensino médio. Então, isso são formas, sim, de... Não vou dizer podar, mas a ideia é essa, o docente, o fazer docente. Então, o que a gente vê nesse texto da Coraza? Que quando a gente quer romper com esses paradigmas mais fechados, assim, né, mais disciplinados, a gente sim está inventando um problema. E aí ela faz linhas do diabo, porque como lá no texto a gente vai entender essa relação que ela vai trazer do diabo, né, que está saindo do Aquém, porque a gente vai ter aquela questão dicotômica do bem e do mal, né, não há um entra aí, e sim na educação, ou é um bom professor, ou é um mau professor, não se fala, raramente se fala nesse entre, né, porque não tem como a gente ser sempre bom ou sempre mal. Existe sim esse professor que está em transição, que muitas vezes o professor da diferença acaba estando nesse movimento aí, né? E aí a gente vai ter, assim, a geografia do inferno, que vai estar relacionada também com os movimentos da escola, tá bem? Então, eu só trouxe esse início aí do capítulo para vocês. Pode passar o próximo, Paulo. Então, o que nós temos, tá? Nós temos o inferno da educação, não como condenação, mas como lugar de invenção e diferença, que é o que ela vai fazer com a gente. Mas lá para o final do capítulo, a gente consegue perceber que é isso que ela quer nos falar. O quanto essas escolas que ainda existem, né? O quanto que elas acabam transformando muitos desses corpos em corpos dóceis, que acaba sendo aí o inferno da educação. E aí ela traz exemplos, né, que antigamente a gente sabe, há muito tempo atrás, não muito tempo, né, mas há um tempo atrás, não se podia falar a palavra diabo em casa, que não prestava. Eu lembro da minha mãe falar, não pode falar essa palavra, que isso não é bom. Então, quando ela traz um texto que a todo tempo fala do diabólico, do inferno, e relaciona com essas questões da educação, né, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu disse, gente, mas o que ela quer falar sobre isso? E é justamente isso. Ela está todo o tempo nos provocando e com as interrogações que ela traz ao longo do texto, ela fica nos perguntando, né? Não que a gente vá... ela nos pergunta no sentido de a gente ficar refletindo, tá, mas é isso? Ainda é assim? Por que ainda é assim, né? E ali a gente tem, é no meio do fogo, das tensões e repetições do cotidiano escolar, que pode nascer um novo, fazendo da aula um acontecimento, abrindo brechas. E a gente pode, sim, voltar lá naquele movimento daquele aluno que teve aquela história que falava de casa, mas ele relacionou com o ambiente escolar, ele fez aquele movimento de brincar com a linha, né, do território, pode passar, não pode, pode entrar no meu território, agora não pode, dessas convenções sociais que acabam tendo com escola, e cidade e, obviamente, com as infâncias, né? Então, quando a gente pensa na docência da diferença, é a gente abrir essas brechas para o inferno, no sentido de, sim, poder sair da sala de aula, poder ir para uma árvore, ou mesmo que a gente fique na sala de aula, que a gente pode ir para o chão, ou se quer continuar na classe, né? A questão não é essa, é o quanto de potência de criação que a gente pode, sim, proporcionar aos nossos alunos com as suas infâncias, tá bem? É nesse espaço entre o instituído e o possível que a docência se faz na diferença. Pode falar, Renata, adoro quando vocês falam. Então, agora escutando a tua fala e também, né, lendo esse capítulo do texto, eu acho que levanta essa
essa reflexão também da gente pensar na questão das infâncias PCD, né, de crianças e de jovens com deficiência, porque eu acho que principalmente esses corpos, esses sujeitos, eles são ainda mais levados para essa coisa da ordem, né, de criar essa docilidade, né. Então, eu falo disso também porque eu sou pós-graduada em Educação Especial Inclusiva, tive uma passagem também pela sala de recursos, e eu pude perceber muito isso assim de perto, né? Porque a gente tinha um aluno autista e esse aluno questionava muito o tempo todo tudo que a gente trazia como diálogo, como proposta de atividade, né? E uma das professoras se incomodava muito com essa questão dele questionar o tempo todo. Aí ela ainda usou a seguinte frase, né? Tem dias que eu não aguento essa criança questionando tudo o tempo todo. Só que aí faz a gente pensar, né? Mas não é para isso que a gente está ali? Para incitar esses diálogos, esses questionamentos, essas reflexões, né? Então, eu amo esse movimento, né? Tanto que eu falei, podem abrir o microfone, porque eu adoro, porque a gente sempre troca, né? E é assim com criança. Esse ano eu tenho 10 alunos no turno da manhã, que é algo muito incomum de acontecer, né? E é porque as turmas da manhã, elas têm essa característica de ter um número menor de alunos, e muitos deles são passantes, que eles vão trocando de escola, né? Mas eu tenho um aluno específico que ele é perguntador, e eu amo, porque ele faz com que a aula ela saia do que eu planejo, isso não me importa, não tem problema nenhum de adaptar, eu tenho um plano, né, porque aquilo que eu falei para vocês, a gente sim precisa desenvolver habilidades com as crianças, ainda mais no primeiro ano da educação, do ensino fundamental. Então, quando vem esses, para alguns, desajustes, né, que esses alunos podem causar, eu acho o máximo. E esse aluno do vídeo, ele era fantástico. A gente tem na sala de aula aqueles alunos que, né, que às vezes eles saem com cada tirada e isso é maravilhoso. Mas não é todo professor que gosta, porque tem professor que às vezes se incomoda, essa questão mesmo que tu estava falando, né? Eu tenho um problema seríssimo de trabalhar com fila, é algo meu, isso me incomoda, sabe? Uma classe atrás da outra. Eu gosto muito de grupo áureo, de trabalhar com círculo com eles são pequenininhos, então a mesa tem que ir junto. Então, tu chega na minha sala, tá aquele U gigante, mas eu prefiro, é uma coisa minha, me incomoda muito, isso me faz mal. Mas eu precisei esse ano trabalhar um pouco com isso, porque os meus alunos, eles não conseguiam sentar em grupo, porque eles se chutavam, se provocavam. Então, são coisas que a gente vai percebendo que a gente precisa, sim, ir mudando alguns hábitos nossos pelas crianças, porque é por isso que a gente está, né? Eu falo crianças, né? Mas quem está com adolescentes ou até com jovens, em certos momentos a gente precisa, sim, repensar na nossa prática. Eu falei para vocês, eu adoro sair da sala de aula, isso me dá uma possibilidade de invenções, experimentações com as crianças, assim, ó, que faz com que tudo fique mais significativo para elas, né? O Luiz Paulo me acompanha de perto, agora semana retrasada eu fui contar uma história para eles, e eu tenho parceiros na escola, isso facilita, né? Isso ajuda, isso te dá um gás. Eu não tenho monitor, até porque eu não tenho nenhuma criança com laudo, então eu acabo não tendo monitoria. E eu entrei na caixa era uma caixa de fogão, e fiquei escondida. E aí eu combinei com o bibliotecário que ia pegar eles no refeitório, e quando eles chegaram, eu surgi na caixa com uma história que era o nosso novo projeto, né? E então, para alguns professores, isso não rola, não gostam, mas é um jeito que eu me sinto à vontade. Então, quando eu te ouço, Renata, falando sobre isso, a gente acaba percebendo que alguns colegas, de certa forma, não entendem o tempo das crianças que muitas vezes precisam de adaptação, né? Então, a gente pode sim pensar na infância cronológica, mas na infância em Ayo, que ela vai mais do que nunca nos mostrar que às vezes o tempo cronológico para uma criança é totalmente diferente para outra criança, que não consegue ficar muito tempo naquela sala de aula, enfim, né? São múltiplas questões que a gente pode estar trazendo aí. Tá? E se alguém quer falar mais alguma coisa? Só tô eu falando, hein? Tinha pedido para vocês conversarem comigo. Gustavo, pode passar para o próximo. Né? Então, o que eu quero conversar com vocês, né? Juntamente com essa questão que a gente pode pensar nessa provocação que o texto vai nos trazendo sobre esse inferno, né?
Vou retomar com vocês bem naquele sentido de a gente sair do que está tido como correto, né? Que em determinada parte do texto ela vai falar, né? Que tinha que ser um bom aluno. Ela não fala bem com essas palavras, né? Mas a ideia é essa, tinha que estar na escola, tinha que ter boas notas, sentar de forma correta. Então, isso era o lado bom. O lado ruim, aquele menino é endiabrado, já trazia esse vocábulo. Então, quando esse texto faz essa provocação, é justamente para a gente pensar e refletir sobre esse campo da experimentação, sim, que a gente pode ter, o quanto a gente, enquanto professor, pode proporcionar a diferença para o nosso aluno, e não esquecendo dessas questões que a gente vai ter, né, das infâncias, em consonância com a cidade, com essa relação que a gente vai tendo, e, obviamente, com a escola, tá? Antes de eu ler essa parte, alguém quer falar mais alguma coisa? É porque agora eu estou vendo bem pouquinho. Mais alguém, gente? Não? Tudo tímido, né? Tá bom. A escola como território de criação e diferença. E é isso que eu estava falando para vocês. Que a gente, enquanto docente, né? Acabei que eu não tive a oportunidade de conversar com cada um de vocês, até em função do nosso teto, né, não passar muito. Não sei se todos vocês estão em sala de aula como licenciatura, se vocês já estão também dando aula, se são monitores, PIBidianos, né? Mas a gente tendo essa percepção de que a escola ela é um território de criação, isso é fantástico. O quanto a gente consegue produzir, não no sentido de produção, mas de potência, né? E ela reconhece múltiplos olhares e vivências, tá bem? Alguém quer falar alguma coisa mais do texto que acha que eu não pontuei, ficou com alguma dúvida, alguma relação a mais? Não? Então tá bom. Então eu vou fazer um movimento com vocês, porque na ideia, quando eu pensei no texto, era para a gente trazer uma introdução e a gente ir chegando nessas questões que eu queria com vocês e também trazer alguma coisa da Coraza, que ela é uma autora fantástica, ela nos ajuda muito a pensar nessa educação que a gente sabe sim que vai fazer a diferença e vai proporcionar várias vivências para os nossos alunos e também para o nosso fazer docente, tá bem? Então, Gustavo, próximo. Acontece que eu falei pelos cotovelos, né? Vocês me deixaram falando bastante. Então, eu vou convidar vocês agora, justamente para a gente já começar a pensar no nosso mural lá da atividade que eu deixei para vocês do Padlet, tá? Então, eu não sei se todo mundo conhece, ele é uma plataforma que a gente consegue ir hospedando tanto texto quanto imagens, vídeos também a gente consegue fazer esse tipo de upload. Então, qual é a proposta que eu pensei? Né? Já que eu estava conversando com você nessa questão de infâncias, de escola e cidade, que acaba sendo, sim, um movimento, a ideia é justamente isso. Porque tem uma coisa muito interessante, né? Nós, professores, quando a gente está em sala de aula, às vezes, a Mariazinha veio aqui e ficou falando da escola, o Joãozinho veio aqui e ficou falando da escola. Eu não fico lá botando bedelho lá no engenheiro, eu não fico botando bedelho lá na outra profissão. Por que isso acontece? Porque todos nós passamos pela escola. Todos nós vivemos a escola. Então, nós temos a nossa percepção, seja de alunos, de professores, de monitores. Então, esse movimento, né, que a gente sempre fala, mas aquela criatura lá nem sabe direito, tá botando, porque todos nós passamos pela escola. Então, a gente sempre vai ter algo a falar. E isso que eu pensei nesse nosso movimento lá do Padlet, que a gente faça uma escrita, tá? Então, é um convite no sentido ficcional ou não, tá? Vocês vão botar lá, vocês vão logar, já tá o link, tanto no... Ontem eu até dei uma olhada lá no módulo, coloquei ele em outra aba, caso alguém não ache no texto, ele tá mais visível. Então, vocês vão entrar ali e vão colocar o texto de vocês. Então, quem quiser colocar um vídeo de alguma vivência, fiquem à vontade. Só que tem um combinado, tá, gente? Para ele ser um mural de movimento, ele precisa que a gente volte. Eu sei que vocês têm outros módulos, mas é aí que acontece a troca. Quando a gente lê a história de outro colega, a gente vê uma imagem, um vídeo, e é esse movimento que eu vou pedir para vocês, que eu vou ficar lá atenta no módulo, do Padlet. Se isso está acontecendo, né, de a gente ler o do colega, de a gente colocar o nosso, pode botar mais de um, não tem problema, vai lá no colega, comenta.
Então, a gente, de fato, fazer esse movimento. Então, para vocês entenderem o que é isso que eu estou pedindo para vocês, eu vou pedir para a gente parar um pouco, né, com tanta coisa que eu falei aí. Espero que ela tenha chegado em vocês de alguma forma, tenha feito sentido. E se não fez, tudo bem, às vezes acontece, né, faz parte também. Mas o meu movimento é para a gente desacelerar. E a gente começar, sobretudo, experimentar sensações, tá bem? Então, por que isso? Porque esse exercício que eu quero fazer com vocês agora é um exercício que, de alguma forma, espero que ele subsidie vocês na escrita, nesse movimento de pensar a escola. Eu, Gustavo, por gentileza. Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Nesse momento aí, finalzinho de aula que a gente tem, para vocês começarem a experimentar no sentido efetivo, no sentido de memória, no sentido de lembrança. Como foi a chegada de vocês? Quando vocês param para pensar assim, chegando na escola, enquanto crianças, adolescentes, o que vocês lembram? O que vem à mente? Sabe? Fechando os olhos ou não, enfim, né? Mas como é que era aquele prédio? Se tinha escada, se não tinha, a cor daquela janela da sala de vocês? Como é que eram as letras? Vocês já lembram se tinha essa percepção? Como é que era a professora? Que professora que vocês param para pensar que vem agora? É a professora que de certa forma chegava em vocês de uma forma afetuosa, ou aquela que não, que, ai meu Deus, nunca quero chegar perto dessa mulher ou desse homem, né? Não quero. Como é que é essa lembrança que vem dessa professora? O trajeto de vocês para a escola, como é que ele era? Ele era com ônibus? Vocês iam a pé? Quem é que levava vocês? Era de mão, segurando a lancheira? A cor da mochila? O cheiro do lanche? Né? Como é que era o refeitório de vocês? Se era um refeitório que servia a comidinha no plástico, se tinha lanche, se tinha uma época aqui na cidade de Rio Grande, nós tínhamos a tia do piolho, que examinava a cabeça das crianças, a tia do flúor, que a gente fazia fila e ela vinha com uma maquininha. Como é que é isso? O que vocês lembram, né? Do material escolar de vocês, como é que é isso? Vocês têm essa memória? Então, quando eu falo memória, ela vai estar assim relacionada, né, nesse movimento de primeira infância, mas também de você chegando no ensino médio. Como é que era lá no ensino médio, essa troca de escola, não trocaram de escola, saíram do bairro, foram para o centro, começaram a pegar o ônibus, né? Se vocês lembram dos aromas daquela época, de como era estudar, encontrar vários professores, dos cheiros, dos aromas do pátio, enfim, né? Das dores que vocês sentiam enquanto adolescentes. E por que não pensar nos sonhos, lembrar dos sonhos que vocês tinham, se vocês lembram disso. E também esse movimento na universidade, né? Que às vezes a gente acha, a gente está na universidade, era meu sonho chegar, ponto, acabei. Mas o que te move ainda? O que tu lembra dessa tua historicidade, desse teu estar na escola? Então, esse é um convite, né, para vocês começarem a pensar nesses movimentos. Eu sei que muitos de vocês têm memórias afetivas, que bem-vindo, é normal, né, de colegas, onde é que será? Casou, não casou? Mudou de cidade? Onde está? Alguns vocês se encontram, outros não. Professores, né, que às vezes a gente acaba se encontrando. Então, o meu convite para desacelerar é justamente isso. A gente voltar, né, para o nosso devir aluno e se perceber nesse movimento de lembranças e memórias. E a partir disso, sim, a gente fazer uma escrita, tá? Então, eu vou... Gustavo, tu pode passar, eu não sei se eu vou conseguir ler daqui do meu. Eu vou compartilhar com vocês o meu texto, que ele já está lá no Padlet. Eu já montei ele. Eu acho que vai ser aqui no computador mesmo, né? Que ele tem como nome Entre o Vento e as Nuvens, uma dobra no tempo da escola. O vento me beija tão docemente. Por um segundo fecho os olhos e esqueço que estou a admirar as nuvens durante o tempo do meu intervalo de aula. Distraio meu pensamento em algo leve, estar ali, sentada na grama, com os pés descalços, debaixo daquela pitangueira, onde horas antes eu estava empolheirada,
catando frutas para os meus alunos, me conecta naquele instante com sentir as nuvens passando sobre mim, me dizendo coisas que ainda não consigo ouvir. Eu nem lembrava mais da sensação de ficar olhando para o céu, descobrindo, ou melhor, brincando com os formatos das nuvens, criando histórias e formas de viver uma vida em experimentação. Respiro fundo e ainda sinto a leveza daquele vento que me toca. O sinal bate e é hora de voltar. Afinal, o segundo turno começa. Eu começo a falar com a chorar, olha. Então, essa é uma escrita que vocês podem ter percebido que ela não é ficcional. Eu fiz ela no passado com movimentos dos meus alunos. E esse é o convite de a gente mostrar o quanto a gente está, não só como aluno, mas também em memória de professora, construindo esse movimento, né, de infâncias, deixa eu até pegar o nome que eu coloquei para nós, né, nesse movimento de infâncias em movimento, experimentando a escola e a cidade como espaços da diferença, tá bem? Então, mais um para concluir. Pode passar o próximo, Gustavo. E o que eu quero dizer para vocês, né? Que ser professor dá diferença. É criar, experimentar, resistir e reinventar-se, tá bem? Então eu deixo para vocês hoje um pedacinho do módulo. Espero que tenha feito, que tenha chego de vocês em alguma forma essa provocação, esse desacelerar para a gente pensar e aí a partir disso, sim, a gente fazer a atividade que eu propus para vocês, tá bem? Eu vou fechar meu microfone, mas eu vou deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, fizer alguma colocação, também vai ser ótimo ouvir vocês. Gustavo, os próximos slides são só do referencial teórico, não tem problema não passar. Bem, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, se eu já posso encerrar, se o Luiz quer fazer mais alguma colocação já do convite do módulo 2. É isso, Manu. Então, a gente te agradece a tua participação aqui no curso, uma docência cheia de experiências, né, Manu? Uma docência da qual tu não pratica apenas, tu vivencia, né? A gente consegue perceber não só na tua escrita, mas também na tua fala, o quanto tu fala com emoção, com tesão, né, sobre estar na sala de aula, sobre estar com os teus estudantes. E hoje, muito embora tu esteja meio turno em sala de aula e meio turno na SMED, tu não deixou de lado, tu permanece com essa mesma emoção, essa mesma dedicação enquanto professora. Então, eu acho que é isso que fica também a partir da tua fala, nesse primeiro encontro, né, do nosso curso Cidades, Escolas, Juventudes e Infâncias. Então tá, quero agradecer mais uma vez. Participação. Eu que agradeço o convite. Bom, muito obrigada a todos. Pessoal, não esqueçam de assinar ali a lista de presença que o Gustavo colocou no chat, tá? É importante para poder computar os 75% de participação. A professora Emanuele já deixou lá no AVA o material aberto para que vocês possam fazer a leitura, fazer as atividades que foram propostas, também para seguir no processo avaliativo. Quem não conseguiu ainda acesso ao AVA, tá, pode entrar em contato através do e-mail. Gustavo, pode colocar aqui o e-mail para nós aqui no chat, por gentileza, porque aí a gente vai tentar resolver esse problema junto à Secretaria de Educação à Distância e o Núcleo Tecnológico da Universidade, para tentar fazer com que todos tenham acesso ao AVA o mais rápido possível. Eu acho que seria isso, não sei se a Vânia gostaria de dar alguma palavra. Não, apenas agradecer as pessoas que estiveram conosco, convidar para o próximo encontro, que eu acho que já é quinta-feira que vem, né, Luiz?
E qualquer problema, se comunicarem com a gente, também está à disposição. Gustavo está aí para resolver questões que sejam mais complicadas. A gente esperava que fosse mais fácil o acesso ao AVA, pelo curso, a gente não tinha tido essa experiência, mas super obrigada, super convidados para os demais módulos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Emanuele, um grande beijo, muito bom te ouvir, foi maravilhoso. Eu vou pedir para todos, se puderem, quem está presente aqui ainda, abrir a sua câmera para a gente poder fazer um print, né, fazer um registro desse primeiro encontro. Eu agradeço. O pessoal está abrindo, então vamos aguardar um minutinho aqui. Foi. Muito obrigado, pessoal, novamente, né? E até o próximo módulo. Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá, pessoal? Um abraço grande. Eu agradeço mais uma vez a Vânia e todo mundo. E até, se tiver dúvida, eu botei ali o e-mail no chat. Tchau. Gustavo, pode encerrar a gravação, tá?